questão número 32 é uma questão sobre estatística. Só que essa questão aqui tem uma escorregada feia. E como sempre, para você poder resolver a questão, marcar a letrinha certa, tem que ir na onda da escorregada, né? Mas eu vou ensinar um jeito certo de fazer e eu vou fazer com a, digamos, a coxambração para poder dar a resposta certa. Olha só, essa questão de estatística está mencionando dois termos importantes da estatística, que é a média e a mediana. Antes de ver o enunciado, vamos lembrar o que é média e o que é mediana. Média é mais fácil, né? Digamos que você tem aqui esses valores. Vamos colocar aqui 10, 20, 30, 40 e 1000. 5 valores aí. 10, 20, 30, 40 e 1000. Como é que a gente calcula a média? A gente soma todo mundo e divide pelo número de valores. Então a gente soma esses valores, 10 mais 20 mais 30 mais 40 mais 1000, vou dividir por 5, que são 5 valores. Quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai dar 100, 1100 sobre 5 vai dar 220. Então nesse caso aqui a média deu 220. Fica mais ou menos por aqui, né? Então isso aqui é a média. Claro, a média ficou acima desses valores porque esse quinto valor aqui era um valor muito maior, né? 1000. Tá, e o que é mediana? Mediana é fácil também. Mediana, você vai colocar os números todos em ordem crescente e vai pegar o termo do meio. Quem é que está na metade do caminho? Na ordem crescente, olha. Olha só, na ordem crescente, você tem aqui 5 valores, o valor do meio é esse aqui, né? Esse aqui é o cara central. Quer dizer, a metade dos valores são menores do que ele e a outra metade são valores maiores do que ele. Então, quanto é que é essa mediana? 10, 20 e 30. A mediana é 30. Então, é claro, quando você tem valores próximos, a média fica ali no meio entre eles, a mediana também, né? Mas não necessariamente. Aqui eu mostrei um caso em que a média ficava bem distante desses valores, porque você tinha um valor ali muito mais alto que os outros. Então a mediana é o elemento central. Agora, isso aqui vale quando você tem número ímpar de termos. Se você tivesse 4 termos, por exemplo, entre esses 4 valores aí, quem é a mediana? A mediana é o elemento central, mas não tem elemento central. Nesse caso, quando você tem um número par de elementos, a mediana é exatamente o ponto médio, a média aritmética entre os dois elementos centrais. Então a mediana tem um valor quando o número de elementos é ímpar, é o termo central. E tem outro valor que é a média aritmética dos dois centrais, isso vale quando o número de termos é par. Tá, então isso que é média e isso que é mediana. Agora vamos ver o problema aqui. Na tabela a seguir estão relacionados os salários de todos os funcionários de classes A, B e C de uma empresa cuja média salarial é 1.680. Então, olha só, tem aqui as classes salariais. Essas classes aqui, o que quer dizer isso? Salários de 900 a 1.500 reais. Aqui, classe B, são salários de 1.500 a 2.100. O que é esse símbolozinho aqui? Quer dizer que é de 900 inclusive e aqui sem contar com 1.500. 1.500 faz parte dessa classe aqui. De 1.500 a 2.100, sem contar com 2.100. E aqui na classe C, são salários que vão de 2.100 até 2.700. Aqui são 20 pessoas nessa faixa, X pessoas nessa faixa e 10 pessoas nessa faixa. Tá. O que ele está perguntando? Se a mediana para a distribuição de frequências obtida acima, isso aqui é uma distribuição de frequências, se essa mediana é M, então a soma dos algarismos de M é igual a... Você tem que descobrir o valor de M, né? Ou seja, temos que descobrir quem é a mediana. Observe que ele falou aqui quanto que é o valor da média. Mas ele quer saber quanto que é o valor da mediana. Tá, e como é que eu acho a mediana com essas informações aqui? O que essas informações querem dizer? Quer dizer que tem 20 pessoas que ganham nessa faixa de valores aqui, entre 900 e 1.500.
mesma coisa, 10 pessoas ganham nessa faixa e X pessoas ganham aqui nessa faixa. É claro que eu terei que descobrir quanto é o X primeiro. Sabendo o valor de X, quer dizer, quantas pessoas tem aqui, eu teria como descobrir a mediana. Essa é a ideia. Mas observe o seguinte, esse problema, a rigor, ele não pode ser resolvido. Não tem como você resolver isso. Ele não tem dados suficientes. Esse problema aqui, para você resolver, você tem que supor que esses dados aqui seguem a chamada distribuição uniforme. Então, para dar para você resolver esse problema, essa aqui é escorregada. Você tem que supor que esses dados seguem uma distribuição uniforme. Agora, primeira coisa, o que é uma distribuição uniforme? Segundo, ele falou aqui que é uma distribuição uniforme? Não. A única coisa que ele está dizendo para essa tabela é que existem 20 salários nessa faixa. Por exemplo, podiam ser 20 pessoas ganhando 1.000. Ou 20 pessoas ganhando 1.400, ou 10 ganhando 1.000 e 10 ganhando 1.100. Na verdade, eu não sei. Aqui é a mesma coisa, 10 pessoas ganhando nessa faixa. Podiam ser 10 pessoas ganhando 2.200, ou 2.210, ou 2.600, ou podia ser 5 e 5 com valores diferentes. Na verdade, eu não conheço isso aqui, ó. Eu não conheço a distribuição de valores. Então, sem conhecer a distribuição de valores, não dá para resolver esse problema. Não dá para achar o X e não dá para calcular a mediana. Não dá. Essa questão deveria ser anulada. Pois é, mas ela foi acochambrada. Ela foi escorregada. Escorrego da banca, tá? E aí o pessoal que resolveu essa questão chutou isso aqui. Mas o problema não está falando isso, tá? Eu estou fazendo isso aqui à revelia. Como é que seria uma distribuição uniforme? Distribuição uniforme é como se fosse aqui. Vamos fazer aqui o gráfico desses salários todos. Olha, são 3 faixas, né? De 900 até 2.700. Eu tenho aqui 3 faixas. De 900 até 2.700. Aqui seria 1.500. E aqui seria 2.100, né? O que seria a distribuição uniforme? Distribuição uniforme, no caso de 20 valores, seria 20 valores distribuídos, espaçados igualmente. É uma progressão aritmética, pronto. Nessa faixa aqui, com 20 valores. Rapaz, vai ser difícil desenhar isso, hein? Vou tentar colocar 20 aqui. Faz de conta que tem 20. E aqui você teria, que seria uma distribuição uniforme, são 10 valores, você teria que ter 10 valores espaçados igualmente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses salários seriam o quê? Seria 2.100, 2.160, 2.720, quer dizer, em quantidades iguais. E aqui também nesse X você teria que supor que teriam X salários espaçados igualmente nessa faixa. O problema é o seguinte, ele falou que é isso? Não falou isso, ele só falou que tem 20 salários nessa faixa. Podia não ser. Aí, quando eu olhei esse problema pela primeira vez, eu pensei assim, de repente dá para achar o que ele está perguntando sem saber os valores dos salários, sem ter que supor nada, apenas considerando que estão aqui. Mas aí eu fui tentar resolver, não sai, tá? Depende de como você coloca a distribuição aqui. Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar como é que isso aqui está errado. Eu vou colocar o seguinte, é para achar a mediana, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar que dá para ser qualquer mediana que você quiser, desde que você tenha valores estratégicos aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar obrigar essa mediana a ser R$2.000. Eu vou fazer uma conta que vai dar mediana de R$2.000, quer ver? Mediana igual a R$2.000. Olha só como é que eu vou fazer. Eu vou considerar que essas 20 pessoas que tem aqui têm salário de R$1.000. Quer dizer, na classe A você tem 20 pessoas ganhando R$1.000 cada uma. Posso fazer isso?
Está de acordo com o enunciado? Sim, porque o enunciado fala apenas que existem 20 pessoas nessa faixa. Eu botei 20 pessoas nessa faixa. Ah, mas você botou todo mundo ganhando a mesma coisa. E daí, qual o problema? É contrário ao enunciado? Não. Isso aqui está indeterminado. Não está amarrado o problema. Tá, então vamos colocar que nessa classe A tem isso aqui. Vamos colocar que na classe B eu tenho X pessoas ganhando R$2.000. Eu vou obrigar a ter um monte de pessoas ganhando R$2.000 e aí a mediana vai dar R$2.000. Eu estou falando que a mediana pode dar qualquer valor que eu quiser, dependendo da distribuição. Ou seja, para cada distribuição, você vai ter uma mediana diferente. Então, você pode ter qualquer mediana aí. E agora, na classe C, vamos colocar na classe C, são 10 pessoas. Então, eu vou botar essas 10 pessoas ganhando R$2.500. Pronto. Então, digamos que os salários seriam esses aqui. Quer dizer, só teriam 3 valores de salários. R$1.000, R$2.000 e R$2.500. E digamos que essas sejam as quantidades. Isso aqui está de acordo, 100% de acordo com essa tabela aqui que o problema deu. E vamos resolver com esses valores aqui. Então, se a gente tiver esses salários aqui, qual vai ser a média? Olha só, a média vai ser isso aqui, ó. Eu tenho 20 pessoas ganhando R$1.000, né? Então, somando os valores, isso aqui vai dar 1.000, mais 1.000, mais 1.000. 20 vezes, né? Você teria 20 vezes aqui. O que mais? Você teria X pessoas ganhando 2.000. Então, você vai ter 2.000, mais 2.000, mais 2.000... X vezes. E você vai ter também isso aqui, 10 pessoas ganhando 2.500. Então você vai ter 12.500 mais 12.500. Você vai ter aqui 10 vezes. Tudo isso você vai somar e vai dividir por quanto? Pelo número de pessoas, que vai dar 30 mais X. 30 mais X. Isso vai te dar a média. Olha só, isso aqui vai ficar 20 vezes 1.000, que são 20.000. Aqui você vai ter X vezes 2.000, X vezes 2.000, e aqui você vai ter 10 vezes 2.500. 10 vezes 2.500 vai dar 25.000. 25.000. Isso aqui tudo sobre 30 mais X vai dar a média. Quanto que é a média que ele falou? Olha só, ele falou que essa média é 1.680. 1.680. Pronto, agora eu tenho que resolver isso aqui. Que alegria, hein? Dá para simplificar aqui por 10 todo mundo? Simplifica aqui por 10, por 10, por 10, corta esse zero. Agora dá para simplificar. Na verdade dá, mas vai ficar feio de qualquer jeito. Olha só, isso aqui vai ficar 2.000 mais 200x mais 2.500 é igual a 30 vezes isso. 30 vezes 168 mais x vezes 168. Olha só, 30 vezes 168 vai dar... 3 vezes 168 vai dar 504. Então vai ficar 5.040. 5.040 e aqui x vezes isso vai dar 168. O x... Passa o x para lá, passa o resto para lá. Isso aqui vai ficar 32x é igual a 5.040 menos isso, menos isso. Quanto é que vai dar isso? 5.040 menos 4.500 vai ficar 540. 540. Então 32x é igual a 540. Quanto é que vai dar o x? 540 dividido por 32. Dá para simplificar antes, mas eu vou dividir assim mesmo. Ó, 54 por 32 dá 1. Resto 18 mais 4, 22. Resto 22. Abaixo 0. 220 por 32, isso vai dar 6. Vai dar 6. E 6 vezes 32 dá 192. Então aqui dá resto 28. E aí tem um problema. Isso aqui que a gente está calculando é um número de pessoas.
Você não pode colocar uma vírgula e continuar a divisão, encontrar dízima no número de pessoas, tá? Então, digamos assim, não dá para ter essa média aqui como a gente colocou. Vai dar uma média muito próxima, porque tem essa limitação de x ter que ser um número inteiro. Então, vamos colocar aqui que o x é igual a 16, mas essa média não vai ficar 1.680, vai ficar um valor um pouquinho abaixo. Tá, de qualquer maneira, eu encontrei x igual a 16 pessoas e essa média aqui vai ser menor um pouco. Claro, se eu quiser fazer essa média, eu vou ter que pegar x igual a 16, jogar aqui e fazer a conta para ver quanto é que dá. Vai dar 1.670 e poucos, 1.600 e pouquinhos, pronto. Então só tem essa limitação aqui. Agora, nós ficamos aqui com 20 pessoas ganhando 1.000, 10 pessoas ganhando 2.500 e x pessoas ganhando 2.000, sendo que esse x é igual a 16, quer dizer, 16 pessoas ganhando 2.000. Então essa distribuição de salários, nesse caso, ficaria assim. 20 pessoas ganhando 1.000, né? 20 pessoas ganhando 1.000 aqui. Depois você ia ter 16 pessoas ganhando 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 16 pessoas. E depois, no final, 10 pessoas ganhando 2.500, 2.500, 2.500, etc. Seriam 10 pessoas. Como é que a gente acha a mediana? A mediana você coloca na ordem, já está na ordem. Só tem 3 valores, 1.000, 2.000 e 2.500. E você pega o do meio. Quem é o do meio? O do meio é algum desses aqui, né? É, porque você tem 10 aqui e 20 aqui. Para equilibrar, você teria que jogar 10 para cá, ficariam 6. Quer dizer, a mediana estaria entre o terceiro e o quarto. Mas todo mundo é 2.000. A mediana aqui seria 2.000. Então você consegue descobrir um valor de x para qualquer mediana que você quiser, obedecendo aquela média de 1.680, a menos desse arredondamento aqui, que o número de pessoas tem que ser inteiro. Ou seja, a mediana pode ser qualquer valor. Então esse problema, ele tem múltiplas soluções, não dá para dar uma resposta. Para você resolver, a gente tem que entrar na onda da escorregada. O que é entrar na onda da escorregada? É supor que isso é uma distribuição uniforme. Eu faço isso contra a minha vontade, tá? Porque está errado. Matematicamente está errado. Então, matematicamente errado fazer isso. É supor que é uma distribuição uniforme quando o problema não falou que isso aqui ocorre. Mas a gente vai ter que fazer, que é a única forma de encontrar alguma resposta, tá? Olha só. Distribuição uniforme seriam os salários distribuídos uniformemente ao longo de uma progressão, ao longo de uma progressão aritmética. No caso aqui, esses salários vão estar espaçados de 30 em 30 reais. Olha só o que acontece aqui. Vamos dar um zoom aqui nesse cantinho para entender essa tal distribuição uniforme. Você tem aqui 900. E você tem aqui esses salários espaçados de quantidades iguais. Como é que é esse espaçamento? Esse espaçamento é o seguinte, são 20 números. Você vai pegar o intervalo, que é 600, e vai dividir por 20. 600 dividido por 20 dá 30. Então você vai dividir aqui em intervalos de 30 em 30. Então aqui é 930, aqui é 960, aqui é 990, e aí você vai pegar o meio de cada intervalinho desse. Então você vai ter esses pontos. Que pontos são esses? Eles seriam 915, salário de 915. Aqui o salário entre 930 e 960 seria 945. Quer dizer, vai somando 30, né? Aqui vai ficar 975. Olha só que absurdo, gente. Eu estou afirmando que as pessoas têm esses salários. Não tem como, né? O problema não falou nada disso, mas temos que fazer isso aí. Bom, e a gente tem que somar esses valores todos. 915 mais 945 mais 975. Somar isso tudo, rapaz, vai dar um trabalho. Vou ter que usar a soma dos termos da PA para fazer isso? Não, na verdade não. Quando você tem a distribuição uniforme, você pode fazer uma simplificação bastante macetosa.
é o seguinte, você pode trocar todos esses números aqui, que estão uniformemente distribuídos, pela média deles. A média deles é o ponto central desse intervalo, é a média dos extremos, é a média dos extremos do intervalo. Quanto que é a média entre 900 e 1500? Essa média é 1200. 1200. Da mesma forma, essa média aqui também estão uniformemente distribuídos. Essa média aqui é a média entre 1500 e 2100. É 1200 aqui, aqui é 1800. E a média entre esses dois aqui, entre 2100 e 2700, essa média é 2400. Então, já que é distribuição uniforme, eu estou trocando todos esses 20 valores por um único valor, com esse valor aqui, 1200, só que a quantidade deles vai ser 20. É a mesma quantidade que você tem aqui, tá? Então eu troquei por 20 pessoas ganhando 1.200. Aqui eu vou trocar por 10 pessoas ganhando 12.400. Aqui eu vou trocar por X pessoas ganhando 1.800. E eu vou usar isso aqui para calcular a média. Fazendo esse cálculo, eu vou descobrir o valor de X, aí eu tenho a mediana. Então, quanto é que vai dar essa média? Essa média, eu vou fazer 20 vezes 1.200, vou somar com X vezes 1.800, vou somar com 10 vezes 2.400. Estou somando isso tudo, tá? E vou dividir pelo número total de pessoas, que é X mais 30. Vou dividir por X mais 30. Isso vai ter que dar quanto? 1.680, que é a média. 1.680, que é a média. Ficou com a equação em pé, hein? Vou fazer ela deitada, que fica melhor. Então, continuando com a nossa resolução com escorregada, indo na onda da escorregada, né? A gente tem a média calculada assim. São 20 pessoas trocando por um salário de 1.200, X pessoas com salário de 1.800 e 10 pessoas com salário de 12.400. É porque a gente considerou um salário médio resultante da distribuição uniforme. Somente com a distribuição uniforme que você pode afirmar isso. Claro que você pode ter outras distribuições, outros valores de salários que deem essa média, mas a gente não sabe, você só sabe a quantidade e a faixa, né? Tá, então isso aqui vai dar o quê? Para resolver, vamos simplificar aqui todo mundo por 10. Por 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. Dá para simplificar alguma coisa ainda, hein? Olha só, aqui tem 12, aqui tem 18, aqui tem 24. Todo mundo aqui é múltiplo de 12 e 168 é múltiplo de 12 também. 168 por 12 dá quanto, hein? 168 é 2 vezes 84. Se você simplificar por 12, isso aqui vai ficar 14. Isso aqui é 14 vezes 12. 14 vezes 12, 168. Então vamos simplificar todo mundo por 12 aqui. Ó, simplificando aqui por 12, aqui vai ficar 20 vezes 10, 200. Aqui simplificando por 12, 180 por 12 vai dar 15. 15x. Aqui você simplificando por 12 vai dar 20. 20 vezes 10, 200. 200. Tudo isso sobre x mais 30. E aqui por 12 vai dar 14. Pronto, agora a gente ficou com números pequenos. Multiplicando, isso aqui vai ficar 200 mais 15x mais 200 é igual a 14x mais 3 vezes 14, 420. Passa para cá o x, vai ficar x é igual a 420 menos 400. O x vai dar 20. Então x é igual a 20. Quer dizer, o que é isso mesmo? São 20 pessoas ganhando nessa faixa salarial aí. Faltou o zero aqui, né? Então x é igual a 20 pessoas. Então como é que nós vamos ter essas pessoas distribuídas? Para achar agora a mediana, a gente vai ter que colocar todo mundo em ordem crescente. É isso aqui que acontece, ó, repetindo. Você tem aqui as suas três faixas salariais, A, B e C.
Aqui na faixa A, a gente viu que tinha quantas pessoas? 20 pessoas. Na faixa C, a gente tinha 10 pessoas. E nós calculamos que na faixa B, vamos ter 20 pessoas. Como é que você vai distribuir isso aqui? Olha, você tem um total de 50 pessoas. Para você achar a mediana, você tem que pegar o número de pessoas, já que é par, você pega a metade, 25 para cima e 25 para baixo. Então você tem que ter 25 para lá e 25 para cá. 25 para lá e 25 para cá. Já que aqui nesse trecho são 20, como é que isso aqui tem que estar distribuído? Aqui você já tem 20 até aqui, então você tem que ter 5 pessoas aqui e as outras 15 dessa faixa vão ficar aqui. Pronto, vai ficar certinho. Ó, 25 pessoas até aqui e mais 10 mais 15, 25 pessoas até aqui. Então a tua mediana está aqui. Que lugar é esse, hein? Agora vamos olhar isso aqui mais atentamente. Então olha só, a gente tem que descobrir essa mediana aqui, que é o valor tal que ele reparte dessa forma, 25 para cá e 25 para cá, meio a meio, né? Então vamos desenhar esse intervalo aqui de forma ampliada para entender o que está acontecendo aí. A gente tem isso aqui. Desse ponto que é 1.500 até esse ponto aqui que é 2.100, nós temos aqui a mediana de tal forma que nós temos 5 salários aqui antes e 15 salários para cá. Vamos pegar esse trecho aqui e vamos desenhar ele ampliado. Olha só, temos essa faixa salarial aqui de 1.500 a 2.100, isso aqui. São 20 salários ali, então vamos dividir esse intervalo em 20 partes. Quanto é que vai ter cada parte? Você vai pegar a diferença entre eles, que é 2.100 menos 1.500, que é 600, e vai dividir por 20. Isso aqui vai dar 30. O que quer dizer isso? Isso aqui vai dar 30. Tá, então vamos fazer 20 divisões com o valor 30, daqui até aqui. Vai estar dividido de 30 em 30. 20 divisões. Tá, então a gente tem aqui 20 divisões, porque são 20 pessoas aqui nessa faixa. 20 divisões. Então, em cada divisão, você vai ter uma pessoa com salário ali. E onde que essa pessoa fica localizada? Na distribuição uniforme, convenciona-se colocar o valor pontual marcado no meio do intervalo. Então, aqui nesse primeiro intervalinho, você vai ter o primeiro salário marcado ali. Esse é o primeiro, salário da primeira pessoa. E nos outros intervalos todos, vamos colocar exatamente no meio de cada intervalinho desse, um salário. Então vamos lá. Pronto, então aqui estão os nossos 20 salários. Essa mediana é tal que ela fica localizada no ponto médio entre os dois salários centrais. Os dois salários centrais você vai encontrar assim. Você vai pegar 5 para cá e o 15 para lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o quinto e esse aqui é o sexto. Quinto e sexto. Certo? Então, como o número de elementos é par, a mediana vai ficar no meio dos dois elementos centrais. E a gente viu que a mediana é tal que você tem 25 para cá e 25 para cá, quer dizer, dessa faixa de valores são 5 aqui e 15 para cá, como a gente colocou aqui. Então a mediana está entre o quinto e o sexto salário. Então a gente tem que descobrir quem é. Agora tá tranquilo de ver. Quer dizer, essa mediana fica bem nessa divisão aqui, mas essas divisões são de quanto em quanto? Quanto é que dá isso? 30. 30 é a largura de uma faixa dessa. Então, isso aqui é 1.530. Esse aqui é 1.530. Esse aqui é 1.560. 1.590. 1.620. E a próxima é 1.650. Então, 1.650 é exatamente a média entre o quinto salário e o sexto salário, 1.650. Pronto, então essa é a mediana. Que trabalho, hein? Claro, tem uma formulinha também para calcular direto, mas você não vai saber essa fórmula na hora, vai esquecer, né? Então achamos aqui, contando mesmo, 1.650.
Então, 1650 é a mediana, ele quer saber a soma dos algarismos da mediana, 1650. Então, essa soma dos algarismos vai dar quanto aqui? 12. 12. Então, a soma dos algarismos é 12. Resposta correta. Letra B de Bravo. Com escorregada.